Fala galera, estou agora hoje diretamente com um cara que eu admiro, gosto muito, um cara que pra mim é muito especial porque algumas coisas ele me ajudou a entender como era possível ultrapassar limites desde os nossos obstáculos e ultrapassar alguns limites que normalmente até as nossas crenças impõem pra gente, né? Esse cara já me fez andar nas brasas. Pô, foi uma experiência, assim, incrível, tá? E também eu aprendo muitas coisas e quando eu voltei, inclusive, né, eu já tive no evento dele em Floripa, cara, você volta assim, vou dominar tudo, vambora pra cima. É um cara que eu gosto muito porque essa parte de te levar pra cima, acho que essa parte, galera, a gente pode falar aqui de Instagram, de Facebook e de tudo, mas se a gente não tiver o nosso mindset no lugar, se a gente não entender isso, não adianta, né? Então, tô trazendo hoje para conversar com a gente Rodrigo Cardoso. Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo, Samuco. Uma honra estar aqui com você, uma honra estar com a sua audiência. Conta com o meu melhor aqui nesses minutos para eu poder entregar muito valor para todos vocês. Estou aqui com o coração aberto para dar o meu melhor. O prazer é todo meu. Rodrigo, gente, é um cara que primeiro, uma coisa que eu quero trazer também, eu vou perguntar para o Rodrigo aqui, que é como ele trouxe, né, a autoridade dele, como que ele construiu a autoridade no online, tá? Construiu sua audiência no digital. Por que acontece, né? Muita gente fala, eu tenho muito sucesso hoje no físico, né, no offline, só que eu preciso migrar o meu negócio, não tenho nenhuma ideia de como fazer, né? E o Rodrigo é um caso. Rodrigo, quantas palestras você fazia por ano, né? Você era um palestrante antes, quando você estava só no offline, né? Me diz um pouquinho. Quando eu conheci o mundo online, eu já tinha 18 anos de carreira e eu estava ali no meu auge fazendo em torno de 150 palestras por ano. Se você considerar que tem que pegar avião para ir na cidade, voltar, eu praticamente passei um ano inteiro fora de casa. Estava realmente ganhando muito bem financeiramente falando, mas qualidade de vida zero. Nossa, o cara que faz 150 palestras no ano, viajando cidades e cidades, assim, é muita coisa, né? Porque às vezes você leva 2 dias para ir para um lugar, fazer uma palestra e voltar, né? Então, ou seja, quase você não ficava em casa. Ele chegou até a precisar muitas vezes alugar helicóptero, alugar aviões, né? Para conseguir fazer essa logística maior, né, Rodrigão? Mas sim, porque o cachê justificava, né? Você falava assim, poxa, o cachê que a empresa tá te pagando, para você não perder a palestra, você freta um avião, um helicóptero, enfim. Não era para me exibir para nada, não, mas era para atender o cliente. Mas acaba que gasta também, né, da verba, né? O presencial tem isso, né? E aí, Rodrigo, você chegou num ponto que, antes para contar pra galera, conta um pouquinho como que você chegou num ponto que você falou, cara, eu preciso mudar esse negócio, né? Porque às vezes tem muita gente que também pensa muito, né? Bom, era a minha profissão, era dar palestras. E então, à medida que tinha demanda, eu ia subindo o meu valor e continuava tendo demanda porque eu gerava valor para as pessoas e para as empresas. Eu saía de uma empresa e a empresa bombava de vender, aí me contratava novamente. E chegou ao ponto eu até estava comentando para você aqui um pouquinho antes da gente começar, que eu estava lá na cidade da Xuxa. Esse foi o ponto que eu falei, eu preciso mudar. E a gente tinha fretado um aviãozinho porque eu tinha um evento em Curitiba no dia seguinte. E no momento que eu cheguei com o DJ no aeroporto, o teto estava muito baixo e o piloto falou, não dá para decolar, era um Cessna monomotor. Então eu tive que alugar um táxi, não tinha nem Uber na época, e o táxi para fazer a viagem. Ali acho que é Santa Rosa até Curitiba, e nós fomos a noite inteira viajando com uma neblina que eu nunca tinha visto algo na vida. Tinha 3 metros de visibilidade, eu tenso. Então era mais ou menos 5 horas da manhã, eu não tinha dormido e o evento começava às 9 da manhã. Era um evento como o que você fez em Floripa, 2 dias comigo o dia inteiro, com caminhada em brasa, alta performance e tudo. E deu 5 horas da manhã, bum, acabou a neblina. Eu falei, bom, finalmente eu vou dormir algumas horinhas, deitei no banco, tirei o cinto e deitei no banco do passageiro. Não deu 5 minutos, o motorista girou o carro para um lado, girou para o outro, deu uma derrapada, eu acordei assustado, eu olhei para trás e eu vi 2 faróizinhos vermelhos. E era uma estrada que ela tinha um muro desse lado e era só ida. Resumo, tinha alguém que estava bêbado, sei lá, muito louco, estava vindo na contramão. Se aquilo tivesse acontecido 5 minutos antes na neblina, teria tido um acidente provavelmente fatal. O motorista desviou e naquele momento eu falei assim, poxa, eu poderia ter perdido a vida ali. Ali eu falei, eu preciso mudar.
foi quando eu conheci o mundo digital. Eu tinha 10 mil pessoas na minha lista, totalmente orgânico. Eu tinha um site, pessoal, era um site que eu entregava uma newsletter por mês, eu sou dessa época aí, e eu não entregava conteúdo, valor nenhum, porque eu pensava, olha a minha mentalidade, como é que eu vou entregar um vídeo ou um conteúdo de alguma coisa que eu vou vender? Porque eu vendo, então eu não entregava. E era uma newsletter com informações onde eu ia estar, a minha agenda, sabe, aquela coisa toda. E foi quando eu conheci o mundo digital, fiz um lançamento orgânico e faturei R$200 mil por causa dessa autoridade, talvez, demanda reprimida, sei lá o quê. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a gerar audiência e o jogo começou a mudar e me deu muito mais liberdade hoje para fazer muito menos palestras, Samuca. Mas olha, você ao mesmo tempo conseguiu se reinventar no digital, porque a gente estava falando antes, né? Muitas vezes a sua autoridade no físico não necessariamente autoridade no digital, se você não souber transitar, né? E, cara, me conta então, você já fez quantos lançamentos de 7 dígitos? Então, esse primeiro eu tinha dado uns 200 mil, daí o segundo foi de 7 dígitos. Foram 3 lançamentos que foi crescendo, crescendo, crescendo e de repente eu tive que me reinventar de novo, mas a audiência já estava aumentando. Todos esses primeiros lançamentos, eles foram feitos como? Com que tipo de fonte de tráfego que você utilizava na época? O primeiro que foi totalmente externo, sem investir em tráfego. Então foi através do network, foi na época que a gente se conheceu. Aí eu tive vários grandes players no mercado, nomes grandes mesmo me apoiando, o Goff, o Érico, o Conrado, enfim, Paulo Vieira, me apoiando. Então, boom, aí o GG, Jerônimo Temer, irmãozão, né, amo ele, aí boom, bombou. Aí o segundo já estava no momento onde as pessoas já não tinham mais tempo dessa troca, não era que não queria. Eu não sei se você lembra dessa época, a gente não tinha tempo. Começou assim, pô, eu vou apoiar o seu lançamento, mas aí você apoia o meu, você fala, mas na hora do teu, eu tô apoiando o outro. Aí eu investi em tráfego, foi Facebook Ads, basicamente. Até então você só tinha feito, com esses lançamentos grandes, você só tinha feito tráfego orgânico e tráfego de parcerias, é isso? Exatamente. Muito legal. Só para lembrar isso aqui, muita gente acha que esquece, né, dessas fontes de tráfego, né, que o orgânico, eu acho que o orgânico dá a base para tudo, né, e o de parcerias, né. Então vamos lá, e qual que foi a importância para você, como que você conseguiu fazer essa migração para o digital, qual que foi a importância de você construir a sua audiência para conseguir performar nesse digital? Isso é muito legal de falar para o pessoal. Se você que está assistindo a gente agora, você tem algum business físico e você quer vir para o mundo digital, primeira coisa que eu e o Samuel a gente tem, que a gente concorda, que o mundo digital ele não é uma moda, ele é uma tendência e ele não veio para ficar, ele já está. Eu costumo usar uma metáfora da diferença entre moda e tendência. Por exemplo, o DVD, eu não sei, eu sou da época da fita cassete, fita VHS, eu lembro como a sua história, como você começou também. Tudo isso foram coisas que vieram e passaram, passaram. É o que a gente chama de moda. Moda é roupa, é uma moda. Agora tendência não. Tendência é aquilo que vem e fica para sempre e só vai evoluindo, evoluindo. Quando eu percebi que o mundo digital era uma tendência, eu falei, eu preciso ficar atento. Tanto é que palestrantes na época que eu tinha como meus mentores, eram palestrantes que eram grandes players no mundo físico, hoje são totalmente dinossauros. Eles não migraram, eles não acreditaram no digital, perderam muito tempo e aí você vê pessoas que com muito menos tempo gerando muito mais resultados e pessoas daquela época que tinham agendas lotadas perdendo espaço porque simplesmente não se atentou a tudo aquilo que o Samuel ensina para você nos segredos da audiência e está passando aqui de conteúdo. Eu tomei cuidado, eu fiquei antenado, isso aconteceu em 2013 e comecei a fazer audiência, comecei a gerar conteúdo, canal no Instagram, YouTube, Facebook e comecei a gerar audiência com tráfego pago, tráfego orgânico, com o que a gente está fazendo aqui, parcerias, collabs e entrevistas. E essa audiência, eu diria que o mais importante para mim, para o Rodrigo, foi a liberdade. A possibilidade de hoje eu poder morar no lugar dos meus sonhos, eu moro em Florianópolis,
trabalhar muito menos. Hoje eu faço in company, palestras pagas, 20. Mora numa casa genial, diga-se de passagem, não sei se vou falar isso não, mas linda, maravilhosa, que você anda 100 metros, tá na praia, né, não, Rodrigão? É uma casa de sonhos e sabe o que é interessante, Samuca? Eu construí essa casa do zero, eu e minha esposa, do jeitinho que a gente queria. Eu diria que é uma mansão aqui de 3 andares e sou vizinho do Guga. E o mais legal é que caiu uma outra ficha para mim. Faz 5 anos que eu moro aqui e eu percebi que essa casa é gigante para mim e para minha esposa e meu filho. A gente tem uma outra casinha agora, não sei se você sabe, ali no Ribeirão. Tudo isso com o mundo digital. Na época das palestras não dava essa grana para ter esse tipo de qualidade de vida. Então, minha esposa gosta de montanha e ela é escritora. Você conhece a Rô. Então agora a gente tem a possibilidade de ter uma casinha na montanha que quando ela nem tá aqui agora, ela tá lá. E ela vai lá para lá escrever. Aí caiu uma ficha para nós. Cara, assim, eu não preciso dessa casa enorme para poder morar sozinho. Mora mais meu filho aqui quando eu viajo do que praticamente não. Então, e a gente quer viajar no ano que vem. No ano que vem a gente quer passar um ano inteiro fora. Não sei se eu te contei isso, mas nós vamos morar em 16 países. Começar com Califórnia, Hawaii, depois a gente vai para Europa, Itália, Bélgica. E isso só é possível com o mundo digital, ou seja, com audiência. Então eu tô botando essa casa para alugar. Vender eu não tive coragem ainda, porque eu penso assim, e se eu me arrepender depois? Mas a gente tá botando aqui para alugar e vai alugar, eu vou morar em qualquer lugarzinho aqui. Aposto que você tá olhando os lugares que você vai também por causa do surf, hein? É verdade, certeza. Certeza. Você sabe que é uma paixão minha, né? É a paixão, né? Bem, então, uma coisa que eu anotei aqui, e foi, sabe que uma vez eu conversando com o Roberto Chinanchic, né? Ele falou assim, eu acho que uma das coisas importantes é saber surfar onda, né? É adaptar. Uhum. E você tá falando muito sobre adaptação, habilidade de adaptar, né? Você é um cara que se adaptou muito bem, né? Que foi pra cima, né? E se adaptou e hoje tá performando tão bem no digital, né? Se você fosse dar uma dica para quem hoje tá no mundo físico e pretende ir pro mundo digital, pretende criar um negócio no digital, quais são as coisas que você acha mais importantes, os passos mais importantes? Então vamos lá, vou até gravar aqui para ficar com essa câmera aqui, ó. Primeira coisa é você continuar seguindo, assistindo tudo que o Samuel te entrega, porque ele entrega ouro. É verdade, ele entrega ouro. Para você ter uma ideia, para minha audiência, quando eu vou falar de mundo físico para o mundo digital, o Samuca é a pessoa que eu chamo. Eu falo assim, Samuca, você pode contar sobre o imã de seguidores, você pode contar para eles como criar uma audiência do zero, então continua seguindo. Essa é a primeira dica, continua aprendendo tudo que ele tem para te ensinar, porque eu aprendo com ele. Ele é um cara que sabe fazer esse negócio, sabe criar audiência. Segundo, entenda que não tem jogo ganho. Então isso que o Roberto falou, o Roberto é outro cara que eu admiro muito, parceirão de missão, tivemos a oportunidade de dividir o mundo físico naquela época, ele se adaptou. Guarda essa dica, não existe jogo ganho no mundo digital. A gente estava falando sobre isso aqui, sobre a habilidade de você se reinventar. Teve um momento que o Snapchat era a bola da vez. Aí, ok, todo mundo vai fazer Snapchat. Aí, de repente, passou o Snapchat. O que está funcionando hoje pode não funcionar amanhã. Então, eu diria para você que a terceira dica é o treinamento nunca acaba. Então, primeiro, segue sempre o Samuca, ele sempre vai te trazer o que tem de mais atual, eu faço isso. Segundo, não tem jogo ganho no mundo digital. O que funcionava antes pode não estar funcionando agora. E terceiro, o treinamento nunca acaba. Você tem que estar aberto a estar sempre treinando e evoluindo. Por quê? Porque você realiza sonhos. E uma coisa que faltou eu falar aqui, Samuca, porque eu disse que o que trouxe para mim, trouxe liberdade para mim. Liberdade financeira, agora ano que vem vai ser liberdade geográfica. Mas o mais bonito não é o que trouxe para o Rodrigo. O mais bonito é o que eu trouxe para minha audiência, que eu consegui atingir muito mais pessoas do que eu conseguia no mundo físico. No mundo físico, as pessoas tinham que pegar e estarem no auditório para poder assistir um treinamento do Rodrigo. E hoje, no mundo digital, eu tenho alunos na Irlanda, no Japão, na Inglaterra, em Portugal. E antes da gente começar aqui, eu estava falando para o Samuca de um aluno meu de Portugal. Ele já era bilionário em euros, só que ele não tinha liberdade. E porque ele conheceu o Rodrigo, ele pegou o avião, atravessou o oceano, veio fazer o mesmo treinamento, ultrapassando limites
que o Samuca contou para você que ele fez comigo aqui em Floripa, e aí caiu a ficha dele. Peraí, a vida não é só trabalho, eu vou viver também, eu quero trabalhar, mas quero ser livre também. E hoje ele consegue equilibrar as duas coisas. E para mim, isso é o mais importante, é o quanto que eu consegui impactar de pessoas por causa do mundo digital. Muito mais do que eu ganhei, é o quanto eu pude entregar. Show de bola. Aí, Rodrigão, uma coisa que eu acho que, pra finalizar assim, que eu acho que é difícil responder. Eu andei sobre as brasas no seu evento, que é uma coisa que você, quando você anda sobre as brasas, você fala assim, mas o Rodrigo fala uma parada que... Pode falar, Rodrigão? Claro, irmão. Fala assim, você não pode... você tem que mentalizar que você vai atravessar aquilo lá, né? Se você achar que vai... Eu tô falando que eu... Se você dá mole, vai te queimar. Se você achar que vai queimar, você tem que... E ele falava assim, eram uns 3 metros pra andar assim, Gabriel. Eram uns 3 metros pra andar. E aí eu falava assim, eu olhava assim e falava, não, vou conseguir, eu posso, eu mereço, né? Eu consigo, eu posso, tem que repetir o mantra. E cara, e ele falava ainda, vai pisando forte, vai pisando. Eu falava, caraca, meu. E olha aqui, na hora que eu pisei, comecei a andar, tava quase acabando o negócio, eu pensei, não pode pensar isso. Eu pensei, olha que não tá queimando mesmo. Na hora que eu pensei, eu senti meu pé queimando. Aí eu saí. Fez uma bolinha. Deu uma bolinha, mas só num pé e no outro não aconteceu nada. Na hora que eu pensei, ué, mas não tá queimando. Na hora que eu pensei, eu puxei e aí eu senti queimar. Olha que louco isso. Eu fiquei encantado da forma que nosso cérebro funciona, cara. Porque assim, não ia queimar e não queimou meu pé, né? Quando você vê aquela brasa, é quente, a gente chega perto e você sente o calor. E como que a gente consegue andar, né? Como que a nossa mente controla, né? Eu acho que você precisa de 2 dias, 3 dias pra explicar tudo e mostrar pra galera, mas se você pudesse falar um pouco sobre isso. Rapidamente, assim... eu consigo falar o seguinte aqui pra você rapidamente, assim, antes do mundo digital, isso é legal falar também, eu conseguia colocar 100 pessoas nesse evento. E agora, o último ano, eu tive 4.000 pessoas. Foi o segundo maior firewalk do planeta. Só perde pro Tony Robbins, que foi o meu mestre, o meu mentor. É um cara que eu admiro demais. Mas basicamente, isso que aconteceu com o Samuel, aconteceu comigo também na minha segunda vez. A minha primeira vez, eu não quis dar essa chance. Eu fiquei lá falando cool malls, que seria tipo chão frio, né? Em inglês. E a segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Eu falei, caramba, o chão tá frio. E aí, nesse momento que você perde o foco, faz uma bolinha. Mas o mais interessante é você que está assistindo agora. Se no próximo churrasco da família você botar a brasa no chão e for andar, sem nenhuma preparação, você vai fazer bolhas no pé inteiro, queimaduras de segundo, talvez até 3º grau. É sério esse negócio. Você pisa em 300 graus Celsius. Então, o que faz as pessoas não queimarem o pé? Primeiro é a concentração e é o estado de alta performance. Tem explicação científica, eu levaria mais tempo para explicar, mas quando você pega 4.000 pessoas que passaram sem nenhum tipo de lesão, ou no máximo uma bolinha pequenininha, quando acontece isso, que a pessoa fica tão impressionada e ela perde a alta performance, que eu ensino, eu chamo peak state, ela sai e ela pensa, caramba, não tá dando nada. E o mais louco de tudo isso é que se você for pegar naquela época, Samuca, e olhar o mapa do pé, você vai ver que a bolinha, normalmente ela dá exatamente em algum lugar da sua região do corpo que estava precisando, por exemplo, de uma acupuntura. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa com uma dorzinha na coluna, aí vai ver o mapa do pé, é naquele lugarzinho que fez aquela bolinha. E tem uma filosofia chinesa que chama isso de mocha bustão. Para finalizar, o porquê dessa metáfora? Basicamente é o seguinte: se caminhar sobre brasas você acha impossível, se criar uma audiência gigantesca você acha impossível, se sair do mundo físico e ir para o digital você acha impossível, eu preciso te dizer, caminhar sobre brasas muita gente acha impossível também, vai lá e faz. E aí você se questiona, peraí, isso era apenas uma impossibilidade mental. Então se isso era impossível na minha cabeça, era só uma impossibilidade mental, quantas outras coisas em minha vida que eu tô travando são apenas impossibilidades mentais. E é nesse momento que o jogo vira. A chave muda e você leva a sua vida para outro nível. Top, muito top. Cara, a hora que você volta, isso dá um exemplo, assim, você vê acontecendo na sua frente, assim, no seu pé, né? Cara, muito louco, velho, é muito louco, gente, ó. Quem tiver a oportunidade um dia de andar, de ir no Firewalker e andar
sobre as brasas do evento Rodrigão, vai, faz toda a diferença, é muito bom. Eu posso, eu consigo, eu mereço. I am Firewalk. Chama Ultrapassando Limites. O meu era de arrepiar, no meu tinha 700 pessoas, já tem uns anos esse, e 700 pessoas caminhando em direção, acho que era 700 ou 400 pessoas nessa época, caminhando em direção. Você foi na praia, né? Falando, eu posso, eu mereço, eu consigo ir atravessar. Cara, aí a gente vê, né, como que a nossa mente manda, né, cara? Como a nossa mente manda, cara. Então, pra galera que tá assistindo a gente, acho que às vezes as coisas são impossíveis, você não sabe se vai conseguir, cara. Você pode, você consegue, você merece, né, Rodrigão? É isso Rodrigão, aí, muito obrigado, velho. Muito obrigado pela sua disposição de vir falar com a gente no canal. A gente tá nessa temporada aqui falando sobre esse collab que a gente tá fazendo com uma galera fera que eu admiro, que eu gosto muito, que são grandes amigos, tá? Então, muito obrigado por você ter topado, ter estado aqui comigo. Eu que agradeço. Cara, quem quiser conhecer, gente, eu vou colocar aqui embaixo o link do canal do Rodrigo pra você ir lá no canal dele, poder assistir, se inscrever e acompanhar o canal dele. Tá bom, Rodrigão? Valeu, irmão. É sempre bom falar com você. Obrigado, me sinto honrado de ter sido convidado por você, junto com tantos feras aí que você vai estar entregando pro pessoal. E eu desejo aqui a todos que realizem os seus sonhos. Viva com paixão, viva com brilho nos olhos, com leveza e acredita, você pode, você consegue e você merece. Beijo no coração. Valeu, Samuca. Show de bola. Valeu, man. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.